Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7, Morfologia da raiz e Anatomia da raiz. Vamos lá, página 30, livro 2. Bom, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a histologia ou os tipos de tecido. A raiz, como nós vimos na aula anterior, ela é responsável pelo crescimento e aprofundamento da planta no solo. Quais seriam as funções que essa raiz vai desenvolver? Dentro do solo, ela é responsável por esse aprofundamento, ela é responsável também pela absorção de água e de nutrientes. Quando eu falo nutrientes, eu digo lá os sais minerais, né? Todos os sais que estão ali, matéria orgânica e etc. Né? Essa raiz, convencionalmente, ela é dividida em algumas partes. E a gente precisa lembrar da aula anterior em que a gente trabalhou o tecido meristemático. O tecido meristemático, né, ao que vai sofrer diferentes mitoses, ele vai promover o alongamento, o crescimento da planta. Tá? No caso da raiz, ela tem uma parte formada por uma zona que a gente chama de zona meristemática, que seria uma parte da sua estrutura em que vão acontecer diversas divisões celulares e promover esse crescimento da raiz, certo? Então, quando nós estamos falando de raiz, a gente precisa retomar também o conceito de mono e dicotiledôneo. Lá nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas, a gente tem raízes diferentes, né? Esse tipo de raiz que você está enxergando aqui em cima é a raiz que a gente chama principal. Seria aquela raiz que vai estar no meio de uma raiz do tipo pivotante, de uma dicotiledônea. Se você pegar uma raiz do tipo fasciculada, que é aquela raiz que parece uma cabeleira, né, toda divididinha em estruturas menores, você não vai encontrar a estrutura muito parecida com essa que está aí em cima, mas ela também tem essas divisões, ok? Bom, inicialmente, a raiz lá de cima para baixo, né, nessa imagem que nós estamos vendo, a raiz com ramificações, essas ramificações elas servem, e subramificações elas vão servir para a estabilidade dessa raiz dentro do solo. A raiz tem uma estrutura de uma zona chamada de zona pilífera. É nessa zona, né, pilífera em que nós vamos ter lá células epidérmicas. Essas células elas vão formar uns pelos que são chamados de pelos absorventes. Esses pelos têm a função de absorção. Então, é uma zona que vai aumentar, entre outras palavras, a absorção dos sais minerais e dos nutrientes na raiz. Né? Nós temos uma zona chamada de zona lisa, né, que o nome diz, né, lisa, ela não possui ramificações. Nessa zona lisa ou zona de alongamento, como o nome já diz, ele tem a função dele é o crescimento dessa raiz ou o alongamento dessa estrutura dentro do solo. Né? Existe uma zona chamada de zona meristemática, que é a zona próxima à coifa. Essa zona meristemática é onde nós vamos ter as células em constante mitose, como nós vimos na aula anterior, né? E ela que vai determinar, então, o crescimento dessa raiz. E a gente vai lembrar do seguinte, né? Ela está na parte mais extrema da raiz. E a planta, como nós vimos na aula anterior, ela cresce apenas na parte superior e na parte inferior. Então, ela vai crescer no seu ápice e na sua raiz, né? E é nessa zona meristemática que vai acontecer esse crescimento. Aí, a zona suberosa, que vai ser um local onde vão acontecer parte dessas raízes secundárias, que vão ser essas raízes que vão auxiliar nessa manutenção de estabilidade da planta. A coifa, que é uma estrutura que vai estar bem próxima à ponta dessa raiz, ela tem células que vão ter função de proteção. Você imagina o seguinte, é como se fosse uma capa protetora da raiz para que ela aprofunde no solo, né? Então, ela vai estar na parte mais extrema dessa raiz. Então, seria bem a pontinha da raiz em si, ok? Bom,
nós temos diversos tipos de raízes. Existem raízes, né, que vão melhorar, como nós já falamos lá da questão da absorção. A gente tem raízes que vão fazer reserva de nutrientes. Nós temos raízes que vão melhorar as condições de estabilidade da planta, porque uma das funções da raiz é a fixação da planta no solo. Dentre esses tipos de raiz, nós vamos trabalhar cada um deles, né? Nós destacamos aqui as tuberosas. As tuberosas são raízes que vão funcionar como um órgão de reserva. Isso, reserva em quê? Né? Reserva de açúcares, no caso aqui a gente tem reserva nutritiva de amido. A gente sabe que o amido ele é um carboidrato de reserva, né? E ele está presente lá na cenoura, na beterraba, na batata doce. Então, cenoura, beterraba e batata doce são raízes do tipo tuberosa, né? A gente ainda destaca outras. Nós temos a mandioca, por exemplo, é um tipo de raiz, né? Não confundam, tá? A batata doce, ela é raiz. Agora, a batata inglesa, a batata que a gente consome, batatinha frita dela, né? Ela é um tipo de caule, então ela não é raiz, então não faça essa confusão, tá? Apenas a batata doce é considerada raiz, ok? Bom, existe um outro tipo de raiz que também, como eu falei, né, as raízes elas vão ter função de fazer a respiração da planta, então a gente imagina uma situação de um terreno extremamente alagado. Em um terreno extremamente alagado, as raízes elas não têm condições de fazer essa respiração. Então, há necessidade de projeção dessas raízes para fora do solo. E aí nós temos um tipo de raiz chamado de raízes respiratórias ou pneumatóforos. Pneumo lembra pulmão, né? Essas raízes elas vão se projetar para fora do solo. Eu coloquei duas imagens aí para vocês, né? Uma à minha esquerda e a outra na parte superior. E elas são muito comuns em terrenos de pântanos, terrenos totalmente alagadiços, ou o caso do mangue, né? No manguezal é muito comum que a gente encontre esse tipo de raiz aqui em cima. Ela, na verdade, dá a impressão que a gente está observando lá um tronco que foi cortado e está seco, mas não é, né? Aí a gente tem uma raiz que ela saiu da estrutura que estava debaixo do solo lá. Ela vai fazer um movimento contrário ao que as raízes fazem. Geralmente as raízes elas vão crescer e aprofundar para o centro geodésico, vamos dizer assim. A gente diz que as raízes têm um geotropismo positivo, porque ela sempre, mesmo que você deite o vaso de planta, ela sempre vai crescer com a raiz voltada para baixo. No caso do pneumatóforo, essa raiz ela vai aumentar a sua estrutura para cima. Isso, a projeção, ela facilita as trocas gasosas e impede que a planta morra sufocada com o excesso de água. O outro tipo de raiz que nós temos é a raiz do tipo sugadora ou austório. Né? Essas raízes sugadoras, né, nós temos diversos tipos de raízes que vão crescer atreladas a plantas. O que eu gostaria que vocês observassem aqui, nessa raiz sugadora, essa estrutura dessa raiz ela é geralmente comum em parasitas. Esses parasitas eles vão projetar essa raiz para dentro da estrutura caulinar do parasitado. Então, ela vai projetar a estrutura da raiz dela dentro da estrutura do caule da outra planta que ela está usando de suporte. E isso vai fazer com que ela consiga sugar os nutrientes que estão presentes ali. Né? A gente tem aí como exemplo a erva de passarinho, que está aí em cima, e tem também o cipó-chumbo. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês aqui embaixo, né, que o austório lá, ou a planta sugadora, ela tá aqui próxima, aqui a gente vai imaginar que essa estrutura aqui, ela é o caule da planta onde ela tá grudada, né, e a raiz dela penetrou na estrutura do caule, fazendo com que ela consiga sugar esses nutrientes, né. A estrutura que vai ser responsável por essa fixação é chamada de apressório. O que eu queria que vocês comparassem? Porque tem gente que vai olhar essa planta e vai falar assim, nossa, bem parecida com uma orquídea, né? As orquídeas, elas não têm essa
essa estrutura, ou seja, elas não vão ter esse tipo de raiz, justamente porque as orquídeas elas não são parasitas, né? Elas têm raízes aéreas, como as raízes que estão aparecendo aí, né? Só que essas raízes das orquídeas, elas respiram através do ar, né? Elas não têm, então, não sugam o nutriente da planta onde elas estão usando como suporte, ok? Um outro tipo de raiz que nós temos aqui é muito comum em plantas de grande porte, em terrenos pouco estáveis. É uma raiz do tipo chamado de tabular ou sapopema. Essa raiz, ela dá uma estabilidade maior à planta. É como se você enxergasse lá pedaços de tábua, né, do lado da planta. Mas a gente imagina que essa planta ela tem um tronco extremamente alto, né, e por ser alto e o terreno às vezes arenoso, que não tem tanta estabilidade assim, essa planta tem uma necessidade maior de ter essa estrutura que vai manter a sua estabilidade. Então essas raízes elas são achatadas, né? Vão acontecer no solo antes da raiz aprofundar dentro dele, antes ela mergulhar em si dentro do solo, e ela vai aumentar a superfície respiratória e manter a estabilidade do vegetal. Então ela tem essas duas importantes funções. Ela é muito comum em plantas de grande porte, como eu falei. Então, vai ser muito comum em plantas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Aqui no Cerrado, a gente já não encontra esse tipo de planta, a não ser que seja esse tipo de raiz, a não ser que sejam de plantas exóticas, né, que venham de fora. Mas, necessariamente, as duas regiões que nós vamos encontrar com maior facilidade são na Mata Atlântica e também na Floresta Amazônica, ok? Um outro tipo de raiz que nós temos, eu coloquei para vocês aqui, o nome que nós costumamos chamar agora é risóforos, mas elas também já foram chamadas de raízes suporte ou adventícias. Por que eu coloquei esses dois nomes? Pode falar, professora, né? Eu vi outro tipo de nomenclatura em uma outra bibliografia, não tem problema nenhum. Tá? O mesmo tipo, convencionou-se que a gente vai chamar de risóforos agora. Ela é uma raiz que a gente vai imaginar uma estrutura de uma escora. Né? Imagine que você tem lá um pedaço de pau, um pedaço de madeira fincado no solo, e com o passar do tempo, se o solo alagadiço, essa estrutura ela vai cair. Né? Em terrenos alagadiços, né, essas plantas elas necessitam de um suporte, vamos dizer assim. Então as raízes se projetam na lateral do caule para baixo, né, facilitando, mantendo então a estrutura do caule erguida. Né? Então essa raiz ela exerce a função de sustentar, de aumentar a base de sustentação desse vegetal. É muito comum acontecer em terrenos alagadiços, mas também acontece em terrenos convencionais, como é o exemplo do milho. Né? No milho existe esse tipo de raiz, né? Mas a gente tem o milho geralmente aqui no Mato Grosso, ele é plantado num solo estável. Né? A cana-de-açúcar também obedece esse tipo de raiz adventícia, né, que é projetada para o lado, e a gente tem o caso da samambaia, né, que a samambaia, o caule dela é subterrâneo, a gente já falou sobre isso, e as raízes são adventícias, são projetadas lateralmente, ok? Um outro tipo de raiz que nós temos aqui, que também é raiz aérea, né, é a raiz pertencente a epífitas, que são, no caso, as orquídeas, né, os sumarés. Essas plantas, elas vão fazer a respiração pelo ar, através do ar. E elas utilizam de uma outra estrutura de suporte, que necessariamente pode ser um tronco de uma árvore ou pode ser uma rocha, né? Algumas vão apresentar lá uma espécie de revestimento, que vai ser chamado de velame ou véu. Né? E esse revestimento ele tem essa capacidade de absorção da umidade do ar. Então, uma prova que as orquídeas, por exemplo, elas são comuns em locais úmidos, né? Porque elas fazem essa respiração através do ar. Em locais muito secos, né, sem o índice de chuvas, o índice pluviométrico alto,
essas orquídeas elas vão sofrer um pouquinho mais com o clima, ok? Um outro tipo de raiz que nós temos, que é muito comum aqui no Mato Grosso, é uma raiz do tipo estranguladora. A raiz estranguladora, ela é uma raiz que, de certa forma, vamos dizer assim, o nome estranguladora, né? Estrangula uma outra planta. Ela abraça, né? Eu coloquei para vocês na imagem bem aqui em cima, aqui, uma planta, né? Do tipo da figueira, ela começa abraçando, a raiz vai abraçar a estrutura de um caule. Esse caule, ele é utilizado como um suporte. Só que o que ocorre é que como essa raiz ela se desenvolve muito e a estrutura do caule também, né? Essa figueira que vocês já estão vendo aqui do meu outro lado, aqui, vocês conseguem observar que tem uma estrutura oca no meio dela. Isso acontece porque, com o passar do tempo, ela acaba sufocando, ela impede que aquele transporte que a gente viu na outra aula aconteça, né, dos nutrientes e da seiva, lá no caso, subir e descer, e a planta que está ali no meio, ela não suporta mais. Então, a planta acaba morrendo, esse caule ele vai se decompor, e aí fica essa estrutura oca no meio dela, né? Então aí nós temos um exemplo de uma figueira que tem a raiz estranguladora. Aqui é bem comum, e eu não sei se vocês já observaram, nós temos uma planta dessa daí, lá próximo à Igreja São Benedito, naquele pátiozinho, quando a gente está chegando da Igreja São Benedito, tem uma figueira dessa aí, bem grande mesmo, né? E ela é comum também crescer atrelada a outras palmeiras, né? Então aqui no Mato Grosso é extremamente comum a gente encontrar, ok? Bom, a tarefa de vocês de hoje são as atividades de sala das páginas 36 a 38. Na nossa próxima aula nós continuaremos falando sobre as raízes, ok? Até mais, beijão!